Amém, igreja? Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calquerás os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo que é quase uma aliança de Deus com aquele que crê. Ele não diz que a gente não vai ter batalhas, ele não diz que a gente não vai ter problemas. Aí no final ele diz que estarei com ele na angústia. Nós passamos por angústias. É uma bobagem você dizer que a vida de crentes vem para Jesus que tudo vai dar certo. Isso é bobagem. Se você olha para os irmãos cristãos hoje que são missionários, fora do país, principalmente naqueles países resistentes ao Evangelho, eu recebi uma mensagem ontem ou hoje de manhã, eu já não tenho certeza, um cristão com a corda no pescoço sorrindo. Aqui, basta o tempo virar, que o irmão já reclama que está muito quente, que está muito frio. Então, a vida cristã é uma vida que a gente passa por lutas, mas em Cristo eu sou mais do que vencedor. Você precisa entender isso. As lutas vêm para provar você. As lutas vêm para te fazer passar de ano. Quando tudo está bem na tua vida, não significa que Deus está satisfeito com você. E quando tudo está mal na tua vida, também não significa que Deus está zangado contigo. Você vê o povo de Israel vendo milagre o tempo todo no deserto, chovendo pão do céu, e vindo codornizes sobre a face da terra, e Deus trazendo água da rocha, e aquele povo todo foi reprovado, ninguém entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Agora você olha para a vida de Jó, perdendo tudo, perdeu emprego, perdeu sustento, perdeu saúde, perdeu os filhos, perdeu tudo, e Deus se alegrou com ele, e ele é um exemplo de fé. Então o Salmo 91 faz a gente se situar num lugar onde Deus não perde o controle. Amém, gente? Não temerás a seta. Ele livrará do mal e do medo do mal. Ele o cobrirá com as suas penas. Sob as suas asas você encontrará refúgio. Por que o texto fala isso, gente? O que é estar debaixo das asas de Deus? Gente desobediente, gente que Deus fala, fica aqui. Ele fala, não, eu vou para lá. Gente desobediente, está debaixo das asas. Mamãe diz assim, filhinho, não vai. Se você for, você vai se machucar. Filhinho, eu vou de qualquer jeito. Aí o filhinho vai. Aí ele se machuca. Aí fala, mãe, você tem uma boca. Não, mamãe não tem boca. Você saiu debaixo da autoridade. Você saiu debaixo da asa. Eu ministro, mas é do meu jeito. Eu tenho um ministério, mas é do meu jeito, querido. A gente já aprendeu isso. O ministério não é para você, é um serviço que você presta
para o reino debaixo da autoridade do pastor, acabou. Agora, se você resolve sair debaixo da autoridade, fala assim, não, eu vou seguir meu ministério novo, vou fazer um ministério sozinho. Gente, tem chance disso prosperar. No início até você está animado, está cheio de energia, mas depois morre. Você já viu igreja rachada prosperar? Você já viu isso? Nós brigamos aqui, vamos para um lado uma igreja, vamos para um lado outra igreja. Você já viu isso prosperar? Não prospera, gente. Estar debaixo da asa é estar debaixo da obediência do Senhor. Agora, ele diz que ele vai livrar a gente não apenas do mal, mas também do medo, porque o mal produz medo. Interessante que ele fala, a fidelidade será o seu escudo protetor. O que significa Deus é fiel? Alguns carros ainda têm esse adesivo, Deus é fiel. Sabe o que significa isso? Significa que ele não vai te trair. Deus não trai o homem. Deus, ele não perde o controle. É alguém que é fiel a você. Aqueles homens sendo lançados na fornalha de fogo ardente, eles falam, olha, Deus pode me livrar. Mas se ele não me livrar, eu também não vou me dobrar do estado, ó rei. Interessante que eles são jogados lá dentro. Acho muito interessante. As cordas são queimadas, mas eles não são queimados. As roupas deles não são queimadas. Não fica nem chamuscado. Porque Deus é o escudo protetor. Diga assim, Deus é o meu escudo protetor. Eu quero que você entenda isso hoje. Você pode esquecer tudo que eu vou pregar, mas você não pode esquecer que Deus é o teu escudo protetor. Trabalhei muitos anos enviando gente para situações de guerra. O nosso país é um país pacífico. Nunca troquei tiro com ninguém. Mas eu mandei muita gente para ambientes onde a ONU recebe tropas, chamadas tropas de paz. O que a tropa de paz faz? Ela chega lá em Ruanda e tem 2 tribos quebrando pau lá. Os Tutsis e os Hutus. Então lá eles entram e ficam investigando se fulano está obedecendo ao cessar-fogo, se fulano está entregando as armas. É isso que a tropa faz. Mandei gente para a Bósnia, para o Haiti, para Timor-Leste, para essas regiões de conflito. Mandei muita gente. E a primeira coisa, gente, que quando o soldado, o tenente, o capitão, ele era indicado, interessante isso, ele ia lá no batalhão e falava assim, por favor, eu quero o meu colete balístico. E não fica pensando que é um negócio levinho, não, gente. É pesado, como diz o carioca, é pesado a vera. É pesado de verdade. Pensa assim, de 10 quilos a mais no teu corpo, protegendo assim, com uma aramida chamada Kevlar. É um trançado que impede, que absorve o impacto, impede que o projetil entre no teu corpo. Você imagina isso? Proteção. Eu não vou temer a seta. Ele diz, você não temerá o pavor da noite, ou o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Você não vai ter medo do terror, você não vai ter medo da seta, você não vai ter medo da peste, você não vai ter medo da praga. Pastor, parece que é tudo a mesma coisa, não. Porque o judeu, para ele o dia é dividido em 4 partes. Você tem 4 horas, 4 momentos do dia. Então existe proteção para cada um desses momentos. Existe uma proteção. Deus não, eu vou até aqui, daqui para cá você se vira sozinho, eu vou te proteger nessa situação, nessa outra situação, aí está contigo. Não. Ele tira não apenas de nós o medo de ser atingido, mas também a ação que está atingindo a gente. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre seta. A seta, ele está dizendo mais ou menos o seguinte, eu não vou ter medo que a bala perdida me pegue. Eu não vou ter medo que a enfermidade me toque. É interessante que ele não fala assim, ele não teme o que vai fazer, aquilo que o mal pode produzir se ele tocar em você.
Quando você fala de seta, de flecha, de dardo, é algo que alguém atira contra você, contra a minha vida, e eu não sei quem é. Essa seta que voa dificilmente, a não ser no caso do rei de Israel, que um soldado atira a esmo e a flecha cai justamente aonde? Na divisão, diz o texto bíblico, entre uma armadura e outra, e fere o rei mortalmente. Você não sabe de onde vem a seta. A seta sai do invisível. Foi uma bala perdida. Por que isso atingiu minha vida? Por que aconteceu comigo? Por que essa enfermidade me tocou? Por que de alguma maneira todo mundo estava aqui, só eu que fui mandado embora? Todas as empresas estão prosperando, só a minha empresa que fracassa. Eu estou vendo todo mundo se dar bem, só eu que me dou mal. Por que todos os filhos são obedientes? O meu filho não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de Deus. É o mal que não tem razão. É a seta. Quando você pega um projetil, tem um projetil ponta oca, tem um projetil ogival, e tem um projetil traçante. O que ele faz, gente? Ele produz fogo. Quando você atira, ele produz fogo, ele incendeia a região, e você consegue ver ele. Normalmente você não vê por onde tem projetil, mas esse você consegue enxergar. E é disso que eu queria falar um pouquinho, sobre setas que pegam fogo. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Preste atenção nessa palavra, toda a armadura de Deus. Ele não vai deixar nada de fora. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno, algumas versões, todos os dardos ou todas as flechas. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Efésios 6, de 10 a 18, fala sobre a realidade do que, gente? De uma guerra. Por que você acha que o autor bíblico, pelo Espírito, manda você se preparar para o combate? Porque você vai ter guerra, querido. E a história da gente não pode ser marcada. Você pode chorar, você pode se entristecer. Eu choro, me entristeço. Mas uma coisa que faz a gente perder batalha é o desânimo. Soldado desanimado não chega em lugar nenhum. Soldado despreparado também não chega, vira comida do inimigo. Porque ele é leão e brama como leão, buscando a quem possa devorar. A armadura, o que é, gente? É uma proteção que Deus manda você usar. Você não pega se quiser, você não chega lá e fala assim, não, hoje eu vou para a guerra, não vou usar o capacete, não vou usar o escudo, não vou usar a bota. O que as pessoas hoje fazem, gente? O que alguns cristãos ignoram? Ontem eu estava numa cerimônia, e nessa cerimônia um monte de cristão lá comigo, aí uma moça falou assim, eu não acredito nesse negócio não, diabo. Como não? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia é a verdade. A Bíblia fala a verdade. Não, isso é coisa do passado, pastor. Não, vem cá, quem foi que revogou isso? Jesus retirou isso da Bíblia? Tem gente que faz um striptease espiritual. Sabia disso? Ele pega o capacete da salvação, chuta para o lado, pega a espada do Espírito, joga no sofá, ele ignora a realidade da batalha. E ele vive despreparado. Ele vive como se nada pudesse acontecer. Gente, quando a Bíblia é interessante que ela dá ficha corrida do nosso inimigo.
Ele diz quem é. É mentiroso, sedutor. Ele é pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio, ele quer te devorar. Você imagina se você tivesse assim, ameaçado de morte, você consegue perceber isso? Alguém que quer te matar, ele vem para matar, roubar e destruir, gente. Ele só sabe fazer isso. Até quando ele te dá o bem, ele quer te destruir. E aí as pessoas vivem como se não tivesse inimigo espiritual, como se, não, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, querido, isso não existe. Isso não existe. Você tem um inimigo e para você se livrar das armadilhas, dos esquemas, das mentiras, das setas dele, você vai ter que colocar uma armadura, querido. Não, isso aqui não é opcional. Então, a armadura para quê? Porque um dia o mal vai me tocar. A Bíblia diz isso. Para que possais resistir ao dia mau. Isso vai acontecer, aconteceu com Jesus, aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, aconteceu com João, com Moisés, com Elias, com todos eles. O dia mau toca a gente. Número 2, porque temos inimigos espirituais. Não dá para combater o espírito com a carne, querido. Discussão, bate-boca, briga, tapa, belisco, nada disso resolve. Você não vai pegar um fuzil, uma bazuca, uma arma nuclear, você não vai matar o diabo, ele é espírito. É um anjo, o que a Bíblia fala de anjo, gente? É um ser espiritual. É um ser espiritual. E ele é teu inimigo. Mas aquele que é nascido de Deus não anda em pecado, e o maligno não lhe toca. Não, pastor, eu sou evangélico e o maligno não me toca. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que aquele que nasceu de Deus, 1 João capítulo 5, não anda em pecado. E aí o maligno não... E se eu andar em pecado? Aí ele faz o que quer. Eu abro brecha. Eu abro oportunidade, eu dou chance. Vocês entendem isso, gente? 2, o diabo é astuto e ele vai preparar armadilha. Você tem que entender isso. Ele vai preparar armadilha contra você. O diabo vai enviar setas ou flechas. E nós precisamos de proteção. Para isso que a gente usa armadura. Amém até aqui, gente? Bom, da onde que vem isso? Quais são os inimigos do homem que a gente aprende? Ney BD, quais são? O mundo, a carne e o diabo. Isso é verdade, gente? Isso está na Bíblia? Não está na Bíblia isso. O nosso inimigo é o diabo. Ele usa o mundo, a influência mundana, ele usa pessoas, ele usa a carne contra nós. O nosso inimigo é um só. Senão você vai começar a achar que tua sogra é tua inimiga. Você começa a achar que teu cunhado que te pede dinheiro toda semana é teu inimigo. Você vai começar a achar que o chefe que te persegue é teu inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue. O nosso inimigo quem é, gente? É o diabo. Ele é o inimigo. O resto é usado, é vítima dele, é usado por ele. Tá bom? Então vamos lá. Como é que o inimigo usa essas flechas? Usando pessoas. No Senhor me refugio. Como então podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ou seja, abandone teu escudo. Deus não é teu escudo? Abandone teu escudo. Veja, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem contra os retos de coração. Salmos 11, 1 e 2. Então, planos e palavras são flechas que o inimigo usa na mão dos homens. Eles afiam a língua com a espada e apontam como flechas palavras envenenadas. Salmo 64, 3. Quantos de vocês já passaram por isso? Só eu? Gente que fala mal de mim pelas costas. É só de mim? De você não. Flecha. São setas do maligno. Para que usar o escudo de Deus, gente? Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como um escudo.
Salmo 5:12. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Jó, capítulo 1, verso 10. Gente, sabe quem fala isso aqui? Quem? É o diabo. O diabo aqui, Jó, no livro de Jó, acontece algo que Jó não sabe que aconteceu. O diabo foi lá peneirar ele. Como Satanás pediu para peneirar Pedro. Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Capítulo 22 de Lucas. Gente, o inimigo foi lá. E quando Deus fala para ele de Jó, fala assim, viste meu servo Jó? Sabe o que o mundo espiritual reconhece? Ali, ó. Uma cerca. Não posso tocar nele. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que não se desvia do mal. Está ali, ó. Puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui. Ele, a família e os bens. Agora Jó vai ser provado. Ele vai perder tudo. E é duro, gente. E é duro. Não é fácil, não. Isso é para pouca gente. Isso não é para todo tipo de crente, não. É só para quem Deus tem um chamado especial. Porque ele sabe que vai resistir. Porque ele sabe que lá no final, tudo aquilo que Deus te pede, é porque ele vai te dar algo melhor. Jesus pede para o menino 5 pães e 2 peixes. O que ele ganha? 12 cestos cheios. O profeta pede para a viúva um pedacinho de bolo. O que ela ganha? Azeite e farinha para a família inteira, durante todo o período de seca, que durou 3 anos e meio, gente. Então, Deus nunca pede mais do que aquilo que Ele está a fim de te dar, que Ele tem vontade de te dar, que Ele quer te abençoar. Então, não fique pensando assim, não, mas eu estou entregando 10% para Deus, o dízimo. Não se preocupe com isso. Deus quer te dar mais do que aquilo que você entrega para Ele. Pô, eu estou dedicando meu filho ao Evangelho, vai ser pastor. Eu estou dedicando a minha vida ao Evangelho, vou fazer seminário, querido. Deus vai te dar mais. Não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmão, filhos, bens, e não receba 100 vezes mais nessa vida. Vírgula, com tribulações. Essa parte a gente não pode esconder também, né, gente? Não pode dizer que vai ficar barato. Vocês estão entendendo que existe uma proteção de Deus espiritual? Está aí. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Há um pedido especial, um cuidado especial, uma advertência especial em Provérbios 4:23, para que você proteja o quê? Um escudo no teu coração. Coração é sede de sentimentos, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15:19. O mal, ele pode entrar no coração do homem. Se você não guardar o teu coração, a inveja, a amargura, o não perdão, a culpa, a mentira, a violência, o ódio, a vontade de matar, a vontade de se matar, a vontade de fazer o mal, a vontade de entrar por um caminho errado, a vontade de pegar um atalho, isso vai entrar no teu coração, hein? E entrou no coração, vai produzir desvio na tua vida. Então você precisa de um escudo ali. Quando entrou em casa, vamos ver se o coração pode ser contaminado. Deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para um lugar escuso. E assim considerou ele puros os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Marcos 7, 17 a 20. Gente, o que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Que comida, querido, comida é feita para comer. Ah, eu fui na casa do fulano, o fulano fez uma feijoada, ele é feiticeiro. Irmão, em nome de Jesus, abençoa e come. Não vai te fazer mal. Recebe com ação de graças, não vai te tocar. Diferente, você vai
numa festa de ocultismo e lá te oferecem coisa para comer consagrada. Aí é diferente. É completamente diferente. Vai tocar a tua vida. Vai amarrar a tua vida. Vai te trazer um monte de enfermidade. Te garanto isso, que eu lido com isso. Agora, o que mata a gente? É aquilo que está contaminado aqui dentro. Ó. É o coração do homem. É o veneno que já entrou. É aquilo que está longe do que Deus sonhou para o homem. O coração tem que ser guardado do engano. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17:10. Gente, o coração pode ser corrompido e Satanás sabe disso. Você quer ver um cara interessante? Você olha assim para a vida de Judá. Você olha para a vida de Benjamim. Não, Benjamim naquele tempo não era nascido. Você olha para a vida de Rúben. Você podia imaginar, gente, que eles iam vender o próprio irmão por algumas moedas de prata? Você podia imaginar, Jesus tinha uma célula. Jesus tinha uma célula. A célula dele tinha 12. Não é isso? Não tinha 12? Você podia imaginar que logo na célula de Jesus tinha um ladrãozinho ali dentro? Judas estava lá, a Bíblia chama ele de ladrão. Estava lá. Você podia imaginar que na célula de Jesus um sujeito ia trair ele. Ia vender Jesus. Você podia imaginar isso, gente? Porque o coração do homem é desesperadamente corrupto. É isso. Você podia imaginar, gente, que aquele homem, depois de aprender tanto sobre perdão, ia se enforcar? Vocês estão entendendo, gente? O coração do homem se corrompe. Por isso que ele tem que ser o quê? Protegido com escudo contra as setas do diabo. É disso que ele está falando. E o inimigo sabe que o coração pode ser corrompido. Sabe disso. Sabe disso. Coração guardado do endurecimento. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para frente. E dureza de coração leva o quê? Você andar para trás. Não vou obedecer, não vou fazer, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, pastor. Então você anda para trás. Por isso que o coração tem que ser guardado. A incredulidade endurece o coração. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Porque não deram crédito aos que aos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 16:14. Tomé então, gente, falou assim, eu vou ter que botar o dedo nele. Se eu não botar o dedo aqui, ó, no lado dele, na mão dele. É por isso que Jesus fala, quando Jesus aparece, aí Tomé, vim aqui por causa de você, mané. Bota a mão aqui. Não, já acreditei, Jesus. Não, bota a mão, agora tu vai botar a mão. Enfia a mão aqui, no buraco do cravo da minha mão. Aí ele se ajoelha e diz, Senhor meu, Deus meu. Porque você viu, você creu. Bem-aventurado quem não viu. Bem-aventurado é você viu? Eu não vi. Você viu? Eu não vi, sou feliz por isso. Sou bem-aventurado por aquele que não viu e creu. É isso que acontece. O pecado, gente, endurece o coração. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 12:13. Gente, pecado endurece o coração? Endurece. Você pega a maioria ou a totalidade dos homens hoje que estão fora da igreja, gente que se recusa a viver com Deus, com a palavra de Deus, no conselho de Deus, tem um endurecimento do pecado. É impressionante. Ele vai falar para você, não, eu creio, mas nada a ver. Não, eu sei que está escrito, mas não leva a sério. O coração do homem é endurecido pelo pecado. Pelo pecado. Você mostra lá aqui, ó, idolatria. Não é idolatria, não. Ó, roubo. Não, isso aqui eu estou ganhando um extra aqui por fora. Aqui está escrito fraude. Não, isso aqui é um alternativo técnico administrativo. Você está entendendo, gente? O coração do homem
endurece por causa do pecado. O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Imagina, se tem alguma coisa que tem dureza, é o tal do diamante. Diamante corta tudo, não é verdade? Mas, gente, um coração de ferro, um coração de diamante. Por quê? Por causa do pecado. O inimigo sabe disso. E essa é a única maneira dele abrir uma brecha no teu escudo, de fazer você excluir, pôr para fora Deus da sua vida. É isso que ele vai querer no final. O espírito crítico endurece o coração. Ao entrar na Arca da Aliança do Senhor, ao entrar a Arca da Aliança do Senhor na cidade de Davi, em Jerusalém, Mical, filha de Saul, esposa do rei Davi, escuta essa, gente, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando, e o desprezou no seu coração. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 29. Então Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. 1 Samuel 6, 23. Ela se tornou estéril. A crítica torna a pessoa estéril. Critica a vida, o filho da fulana e o teu filho. Critica o casamento da ciclana e o teu casamento já foi embora. Critica o pastor e a tua vida espiritual. Critica a igreja e você enfraquecido na igreja. Vocês estão entendendo isso? Isso é uma porta do inferno, a crítica. Querido, se alguém, você não vai encontrar ninguém perfeito na igreja. Não vai encontrar. Porque a igreja é feita de gente mesmo. Gente, são seres humanos. A gente um dia vai errar. Eu vou errar, o pastor Henrique vai errar, o Marco vai errar, o Toninho vai, até o pastor Sebastião vai errar, querido. Não tem jeito. Somos seres humanos. Agora, pior do que isso, dentro da igreja, além de crente, tem joio. Porque tem joio e tem trigo. Tem gente. Jesus diz que tem. Por que você vai duvidar disso? Tem gente que é joio. No meio da igreja. Essa mulher, Mical, ela critica, depois a história continua, Davi. E ela se torna estéril. Uma vida estéril é uma vida que só consegue apontar o dedo para os outros. E não consegue reconhecer em si mesma as suas falhas. Isso também endurece o coração. O legalismo, gente, endurece o coração? Vamos ver. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha ressequido uma das suas mãos. A mão dele era encolhida, ressecada. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, ou seja, Jesus curava todo dia, né? Então a religiosidade queria aprisionar Jesus, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a mão, estendendo-a, e a mão lhe foi, estende a mão, estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Marcos 3, de 1 a 5. Gente, tem gente que faz isso com Deus. Tem. Aqui, Senhor, sou pai. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu morava em São Paulo, entrando numa igreja, gente. Aí tinha um boletim, aqueles boletins ainda feitos em mimeógrafo. Você lembra disso? Você lembra disso? Quando não tinha impressora, você fazia no mimeógrafo. E aí quando eu entrei lá, ore pelo irmão fulano de tal, porque não há Cristo que cure ele. Isso, igreja de crente. Igreja de crente, gente. Quando a gente fala sobre legalismo, o legalismo coloca assim para Deus as maneiras com que Deus vai agir. Não, Deus vai agir aqui, vai agir ali, vai agir no culto assim, vai agir no culto assado. Se eu trouxer meu filho nesse culto, ele vai ser convertido. Se eu trouxer ele no pastor fulano, gente, isso é legalismo. Deixa Deus ser Deus, gente. O vento sopra onde quer. Ele vai soprar onde ele quiser, porque ele é Deus. Agora, por que as pessoas não são curadas? Porque estão dizendo para Deus o que Deus não pode fazer. Pedro pescou a noite inteira, gente. Pensa pescar a noite inteira. Pensa, virou a noite. Você sabe,
Quando você vira a noite inteira, que no dia seguinte parece que tem terra no teu olho. Já aconteceu contigo isso? Só comigo. É isso aí. Aí, Jesus está ali, Pedro está lavando a rede, Jesus está pregando. Pedro já tinha ouvido esse sermão umas 3, 4 vezes, sei lá. E aí, ele lavando a rede. E Jesus falou assim: agora acabou, Pedro, pega o barco e vai pescar. Mas eu acabei de pescar. Eu pesquei a noite inteira, Jesus. O Senhor é bom, Jesus, de curar enfermo. O Senhor é bom de expulsar demônios. O Senhor é bom de pregar. De pescar sou eu, Deus. Eu que sou bom de pescar. Pedro vai lá e lança do lado direito. Senhor, eu pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra vou lançar. E ele pesca tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco dele vai afundar. Ele tem que pedir ajuda para o João, para o André. Me ajuda aqui. Gente que diz para Deus o que Deus não pode fazer. Que você tem que estar pronto para pedir para Deus e dizer: Deus, faz do teu jeito. Gente que diz: Deus, eu quero, mas não pode ser assim. Ele começa a limitar os caminhos, bota Deus num labirinto, e se não for desse jeito, não vai acontecer. Isso é dureza de coração, isso é legalismo. Deus só opera naquela igreja, Deus só opera desse jeito, querido. Jesus salva crente? Até crente salva. Salvou judeu, salvou endemoniado gadareno. Ele era crente, endemoniado, gente. Salvou. Salvou a mulher Cirofenícia. A filha dele, já imaginou isso, gente? É aquela mulher com 12 anos de sangramento. Você já viu isso na Bíblia, em algum lugar? Fala para mim que é verdade. Você já viu isso? Não, vou tocar lá na orla do manto dele, ele vai, e eu vou ser curado. Você já viu isso? E aparecer logo um teólogo: não, irmão, a Bíblia não diz isso. Não adianta tocar que você não vai ser curado. E Jesus: para, porque de mim saiu o poder. Eu senti isso. Jesus, ele tem o quê? Sensibilidade à dor. A armadura de Deus, o escudo da fé. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Gente, cada uma dessas peças é uma peça de defesa, à exceção da espada. Tá bom? Vai ser aí que o inimigo vai te atacar. Presta atenção que eu estou avisando, hein? O inimigo vai te atacar nesses pontos. Então você tem que vestir os vossos lombos com a verdade. Existe guerra entre o bem e o mal, gente? O poder de Deus e o diabo, existe isso. Existe, gente. Existe confronto de poderes. A pessoa que pensa que Deus briga com o diabo, gente, isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Quando a Bíblia fala desse maligno, por exemplo, quando fala da vinda de Cristo, ele vai aniquilar ele com o resplendor da sua vinda, com o sopro da sua boca. Sai, mané. Vai ser isso. Vocês estão entendendo? Não tem como comparar o poder de Deus com o poder do anjo caído. Então, a guerra, na verdade, é entre o quê? Entre a mentira e a verdade. E ele vai tentar tirar o quê do teu coração? A verdade, e colocar a mentira. Foi isso que ele fez com Eva, foi isso que ele fez com o rei Saul. Ele rouba, ele tira a verdade e implanta o quê? Um chip mentiroso. É um vírus. É um chip com vírus. 2. Vestido a couraça da justiça. Você tem que entender o quê, gente? Que ele vai atingir o quê? Ele vai olhar para você e falar assim: você não presta. O que você vai falar para ele? Verdade, não presta mesmo não. Até as minhas justiças são trapo de imundícia. Não é isso que diz a Bíblia? Eu estou revestido da justiça de quem, gente? Quando eu faço uma aliança com Jesus, o que eu recebo dele? A justiça dele. Fui justificado por ele. Você sabe a história da conta telefônica, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. Alguém paga a conta telefônica 2 vezes por mês? Não, está paga a conta. Imagine assim. Você não faz isso. Sua esposa, seu filho, seu marido, enfim, sua sogra, pegou seu telefone celular e ligou para o outro país, para a China, e ligou naquele horário mais caro. Aí quando veio, ela fez isso por 6 meses, aí chega uma conta impagável, R$1 bilhão. Alguém consegue pagar? Eu não consigo pagar, já era. Vai para a conta do Abreu, isso aí. Mas aí, o que acontece? A cobrança vem sobre mim. Aí, Jesus vai lá, pega a minha conta, a minha dívida,
que na verdade é dívida da minha sogra, e paga para mim. Eu vou lá e vou pagar essa dívida de novo? Não está com uma autenticação mecânica, ela pago. Querido, você foi justificado. Você não vai entrar no reino de Deus porque você é bonzinho, porque você não paga cheque sem fundo, porque você não engana as pessoas. Você vai entrar no reino de Deus porque Jesus morreu por você. Dá um amém. Isso, amém, é isso. Só isso. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. O inimigo vai atacar a boa notícia. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Já reparou que a seta não vai atingir a pessoa? Ele vai apagar a seta. Ele não diz que vai quebrar a seta. Ele não diz que vai sumir a seta. Ele vai apagar. Por quê, gente? Então, eu vou te ensinar por quê. Porque na guerra, como é que o inimigo destrói você? Como é que ele entra numa fortaleza? Ele tem que quebrar a fortaleza, para ter um ponto de passagem, para ter uma brecha. Se você está com o teu escudo, você lembra de um filme chamado Star Trek? Você lembra disso? Como é que era o nome do capitão? Capitão Kirk? Você lembra dele? Tinha a comandante O'Hara, que depois eu vim saber que ela tinha um caso com um Scott, não, com orelhudo. Como é que era o nome dele? O Spock. Eu não sabia disso. Eu vim saber agora, esses dias. E aí, o inimigo se posicionava, o que o Star Trek fazia? O que o Capitão Kirk falava? Subam os escudos, não é isso? Não subiam os escudos? Aí o inimigo mandava bala, mandava tiro de canhão, raio laser, explodia a bomba. O que acontecia? Nada. Mas, tinha hora que falava assim, estamos perdendo os nossos escudos. Você lembra disso, gente? E aí, quando você perde o escudo, você se torna vulnerável. Por que o dardo é inflamado? Para quê? Para queimar o teu escudo. Para destruir o teu escudo. O que o inimigo quer? Que você pegue aquele escudo e jogue de lado. Não presta mais. Foi queimado. Se você fica sem o escudo, você se torna alvo. Você está entendendo agora? Quem é o teu escudo, gente? Quem é? Nós repetimos isso aqui no início do culto. Quem é o meu escudo? O Senhor é meu escudo. Ele é a minha fortaleza. O que o inimigo quer, gente? Que você abandone Deus. Para ele fazer uma farra na tua vida. Para ele destruir você. Para ele destruir teu casamento. Para ele destruir tua história. Eu tratei de um caso muito interessante, de um casal de outra igreja. O moço tinha saído de casa. Já tinha abandonado a moça, já acabou o casamento e tal. E aí eu fui investigar para saber o que tinha acontecido. E no final das contas, eu chamei aquele rapaz e comecei a conversar com ele, e fiz um processo de libertação com ele. Aquele sentimento que ele tinha contra a esposa dele, e que já era a favor de uma outra mulher, sumiu. Num dia no gabinete, ele falou assim, o que eu fui fazer, pastor? Que bobagem que eu fiz. Mas porque ele começou o quê? A abrir brechas no seu coração. Ele começou a pensar que poderia mesmo ser feliz com outra pessoa. Ele começou a achar que poderia quebrar a aliança dele e não ia dar nada. Ele começou a pensar que ele podia viver um adultério, porque o nome disso é adultério, que não ia ter nenhuma consequência sobre a vida dele, sobre a vida do filho dele, sobre a vida da família dele. Quando você levanta os escudos, quando você traz Deus de volta para a vida da pessoa, gente, ela cai em si. E quando ela cai em si e se arrepende, Deus restaura. Deus faz recomeçar. Deus dá de novo. Deus dá em dobro. Deus restaurou a vida de Jó. Deus restaurou a vida daquele que crê. Deus restaurou a vida de Davi, gente. Davi é um homem segundo o coração de Deus, que fez aquela lambança que a gente sabe que ele fez. Mas quando ele confessa o pecado, o que Deus fala? Tu não vai morrer. Você não vai morrer. E recomeça com Davi. Quando você fala assim, gente, amém. Amém é uma palavra que é traduzida por fé também. Apoiar-se com o fim de sustentar-se, ou crer. Quando você fala amém, está dizendo eu creio. E creu Abraão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Gênesis 15, 6. O que Abraão creu, gente? Hein? Ele creu que é para o céu? Foi isso que ele creu? Ele creu o quê, gente? Ele creu que Deus ia dar um filho para ele na velhice. Foi isso que foi imputado por justiça.
A palavra batal. Fé de um lutador que luta confiante na vitória. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Isso tudo é conceituação de fé. Jaza, escapar para um refúgio. Busca de proteção em situação de perigo. Compadece de mim, ó Deus, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Mais ou menos assim, eu vou me esconder no Senhor, vou esperar o furacão passar, eu vou esperar a dor passar, eu vou esperar o sofrimento passar, mas eu estou protegido. Isso é fé. E a qual? Confiar em dor extrema ou sob pressão. Esperança de remédio que cura feridas. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quem fala isso é Jó, capítulo 13. E cavar várias fibras trançadas até formar outra inquebrável. São várias fibras fracas trançando até formar uma outra inquebrável. É a persistência que vem unir promessas e princípios, é esperar em Deus, é fé de Abraão, essa aí, fé do amigo de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Isso aí que é fé. Vamos nos revestir para vencer, então. A noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas para lutarmos na luz. Romanos 13, 12. Aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham a raiz nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as couraças. Esse apelo de Deus, gente, é apelo para crente. É um apelo para mim e para você. Deus está convocando a gente para um exército. Agora, Deus vai preparar um exército, gente, de gente corajosa. Vai preparar um exército para enfrentar o inimigo que é maior do que a gente. Ele sempre fala isso. Vou levar você para uma terra cujos inimigos são mais fortes do que vocês, mas vocês vão vencer. Lembra no passado, quando nós estudamos sobre os amorreus, sobre os filisteus? Gente, um gigante pode vencer um menino de 14 anos? Pode, gente. Claro que pode. Mas ele veio na carne. E Davi veio em nome do Senhor dos Exércitos. É um menino que se recusou. Porque Davi pega e coloca o capacete. Saul pega e coloca o capacete dele em Davi, a armadura dele, a espada dele. Ele fala, não consigo nem andar com essa tua armadura aqui. Você está entendendo, querido? Você não pode viver a fé dos outros. Você não pode viver uma fé emprestada do pastor. Você não pode viver uma fé emprestada da tua mulher. Você não pode viver uma fé emprestada do teu pai. Você tem que ter a tua fé. Se você tiver a tua fé como um grão de mostarda, não é tamanho, querido. Porque o grão é a menor das sementes, mas se torna a maior das hortaliças. A questão nunca foi o tamanho, isso é bobagem. A questão é a qualidade da sua fé. Se você entender que se você crer, Deus vai honrar a tua fé. Não importa se você tem dúvida no coração. Porque dúvida também é para quem crê. Ou alguém aqui nunca duvidou? É ruim. A gente passa por período de dúvida. Mas a questão é você perseverar mesmo na dúvida. João Batista, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que ele teve dúvida. Ele vê Jesus, aponta e fala, o que ele fala? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele falou, ponto, o cara chegou. Está resolvido o problema, Jesus chegou. Mas aí, bocudo, João Batista acusa o rei, não te aliste tomar a irmã do teu irmão, se adultério, o rei encana, vai para o xadrez. Mandou a polícia prender ele, prende, algema e bota no xadrez. Aí ele fica lá no xadrez, triste, comendo aquela gororoba. Aí vem os discípulos, e aí João, tudo bem? Ele fala assim, rapaz, já não sei mais, estou em dúvida. Vai lá e pergunta para Jesus, tu és aquele que havia de vir? Ou devemos esperar um próximo? Dúvida. Mas aí Jesus tira a dúvida, volta lá.
Diz para ele que os cegos veem, os aleijados andam, os coxos saltam de alegria e aos pobres é anunciado o reino. Querido, se você passar por situação que leva você a um lugar de dúvida, pega o escudo da fé, traz Deus para perto. Fé você só vai receber com a palavra de Deus. Gente, eu sou pastor. 2 vezes por dia eu ouço um sermão de um outro pastor. Abro no YouTube, pego um tema e pum. 2 vezes por dia eu ouço sermão. Eu não deixo de ler a Bíblia. Eu não deixo de orar. A fé vem pelo ouvir. E dar crédito. É isso que o pessoal pega aquele texto lá, não entende. Ouvir e ouvir a palavra. Você tem que ouvir e dar crédito ao que você ouviu. Naquele tempo o povo não tinha Bíblia para ler, gente. A gente tem. Então naquele tempo o povo ouvia e cria. Querido, você precisa misturar a palavra de Deus com a tua fé. É isso que diz o livro de Hebreus. Para você conquistar, para você se proteger, para você proteger a tua família. Eu falei alguns anos atrás, quando meus filhos eram pequenos, que eu orava pelos meus filhos, pelo trabalho deles, pela vida deles, pelo casamento deles. Gente, já passei dessa fase. Continuo orando por eles. Mas já estou, meu filho nem casado não são. Aliás, nem noivos não são. Gente, eu oro pelos meus netos, pelas esposas dos meus netos, pelos maridos das minhas netas, eu oro pela minha descendência. É lícito fazer isso, gente? É. Por que você não faz isso? Que daqui a 10 anos, você acha que você vai ser velho? Gente, estou começando a já achar que eu vou chegar até lá longe. Estou fazendo plano para quando chegar a 50, para quando chegar a 60, para quando chegar a 70. Eu estou fazendo plano, gente. Eu estou falando com Deus. Onde eu quero estar? Onde eu quero estar servindo Deus? Como é que eu quero estar ministrando? Aonde eu quero chegar no Senhor? Onde eu quero que meus filhos estejam? Eu faço isso. Mas por quê? Porque eu misturo a palavra de Deus com fé. Ah, pastor, se não está na Bíblia, também não está na Bíblia que a mulher podia segurar no manto de Jesus e ser curada, e ela foi curada. Ora, bolas. Isso não está na Bíblia. Você está entendendo, querido? Então, pega toda a tua armadura, querido, e traz ela de volta. Não deixe o inimigo ir te atingindo e você, não acredito mais, já joga o capacete de salvação fora. Aqui em casa eu vou só viver em guerra e pega, bota a preparação do Evangelho da Paz e joga fora. Eu não creio mais nisso, isso aqui deixou de ser verdade para mim, aí joga fora. Bom, enfim, vocês estão entendendo isso? Deus abençoe a todos vocês.